Lucas capítulo 15. Lucas 15, versos 11. Um dia, uma família estava em casa. O pai da família não estava em casa, mas a família estava em casa. A mãe e duas crianças. Esperava o pai, que sempre se atrasava. De repente o pai chegou. O pai estava bêbado. O pai chega com a voz exaltada, alterado, e a criança vem para recebê-lo com um abraço. Ele não tinha aquela percepção, era uma criança. Na medida que a criança vem fazendo gracinha, ele falou: não aguento mais essas crianças! Buf! Dá um tapa na criança. E entra para o quarto. Em outra família, uma festa de família, e os sobrinhos sempre brincando, os filhos brincando ali, e daqui a pouco um tio chama uma pré-adolescente. E ela vai no banheiro, ele cerca ela no banheiro e passa a mão em partes íntimas. E abusa sexualmente aquela criança. Em outra família, um filho pede o celular do pai emprestado. O pai nunca emprestou, ele pegou escondido. Tinha visto a senha do celular e desbloqueou e foi para o YouTube, como um monte de criança faz. Mas antes de ir para o YouTube, apita lá em cima mensagem. Ele clica. Quando ele clica, ele vê a mensagem de seu pai com uma outra mulher. Fotos indecentes. Seu pai estava traindo sua mãe. Algumas semanas depois, aquele pai estava com as suas malas prontas, foi embora, e aquela família terminou. Em outra casa, o telefone toca. De madrugada. É do hospital. Senhora fulano de tal, é daí que ela mora? Falou, é daqui, é a minha mãe. Ela sofreu um acidente. E ela está no hospital entre a vida e a morte. O pai vai para lá, a família vai para lá, todo mundo começa a orar, pedir a Deus e tal, e tudo mais. Nada aconteceu. Aquela mulher faleceu. No dia seguinte, estava pai e filhos sepultando sua mãe. As nossas figuras geradoras formam ou mutilam quem nós somos. A nossa figura de autoridade diz quem nós seremos para a família que nós vamos constituir. Quero falar sobre paternidade aqui hoje. E talvez o que eu vou falar hoje aqui é a fonte do quase término da sua família, ou do divórcio que está para sair. Ou de filhos que estão sendo produzidos de forma errada. Na psicologia é chamado de projeção. O que é projeção? Projeção é refletirmos na nossa história, ou projetarmos na nossa história e nas nossas relações parentais aquilo que recebemos como tratamento. Cientificamente é comprovado que a relação mal ou boa que temos com as figuras de autoridade que nos formaram, seja pai, mãe, padrasto, pastor, uma liderança, seja ela qualquer, pode ser projetada em dois âmbitos de relação. Essa figura de autoridade, ou má formação que nós tivemos, essa relação de autoridade que nós tivemos na nossa infância ou na nossa juventude, elas podem mutilar a nossa relação com Deus, porque projetamos nele Pai. Então, se a sua relação é errada com o Pai, se a sua relação for diferente com o seu pai, ou alguma coisa te mutilou nessa relação, quando eu falo pai, eu falo de figura de autoridade. Mãe, pai, padrasto, liderança. Isso é projetado para Deus.
Se isso é projetado para Deus, se o seu pai é um carrasco, você não se aproxima de Deus, sabe por quê? Porque toda vez que eu se aproximo de uma figura de autoridade, ele vai me machucar. Então o que eu faço? Eu vou fugir de Deus. Então a percepção de que Deus Pai vai ser mutilada se de repente a percepção de paternidade que nós tivemos com as nossas relações de autoridade foi mutilada. A paternidade mal resolvida mutila a imagem de Deus para nós. Por isso nós nunca conseguimos ir fundo no que Deus tem para a gente. Porque vai que eu me aproximo muito, eu vou me machucar. Primeira coisa. Mas a paternidade mal resolvida também mutila a nossa posição e figura como pai, como pais. E a consequência disso é que o lastro de inconsistência, de formação de quem somos, se a nossa família de origem foi inconsistente e não formou saúde, nós replicamos esse modelo para a família que nós formamos com a nossa esposa. E o lastro de inconsistência, de mutilação e de doença, ela persiste. O nome disso é orfandade. E a orfandade, que são filhos que foram órfãos de pais que não souberam montar e formar pessoas saudáveis, a orfandade ela tem duas áreas de atuação. A orfandade deforma a imagem de Deus e a orfandade deforma a família que constituímos. Já pararam para pensar que a primeira coisa que o diabo quer, é nos roubar de destruir a nossa família, e nos roubar de destruir a nossa família é mutilar na gente a nossa filiação. Sabe por quê? Porque sua filiação não existe dissociada da sua identidade, ou seja, sem filiação não existe identidade, sem identidade não existe formação de uma família. Nós formamos a nossa identidade em relação às figuras de autoridades que nos dizem o modelo. Se a filiação é destruída, se a paternidade é destruída, se somos formados órfãos de pais vivos, nós passamos esse processo para frente. E destruímos a família que nós constituímos. Por isso o diabo, ele sempre ataca, se ele quer destruir a nossa família, ele destrói primeiro a nossa paternidade. O Espírito Santo, depois de ficar 400 anos sem Deus falar entre o Antigo e o Novo Testamento, que são inclusive aquelas páginas, 4 páginas em branco que tem entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois de Deus ficar 400 anos sem falar com a humanidade, Jesus vem à Terra. E a primeira vez que Deus fala com a humanidade foi no batismo de Jesus. Todo mundo ficou assim, uau, vamos ver o que Deus tem para falar. Ele está tanto tempo calado, o que ele precisa restaurar? Ele fala, quando Jesus é batizado por João Batista, o próprio Deus fala assim, falando sobre Jesus, Deus falando, este é o meu filho amado em quem tem prazer. Deus 400 anos ficou sem falar. Quando ele foi levantar alguém, que era ele próprio, o Deus Filho, ele falou assim, olha, ele vai constituir o seu reino, porque ele se entende como filho. O problema da humanidade não é ser pai, o problema da humanidade é ser filho. Senão o pai que viria, quem veio foi o filho. Presta atenção nisso. Gente, essa mensagem que eu vou falar para vocês vai ser um pouco psicológica, mas isso aqui, para mim, gente, é o centro de muito problema que a gente tem em família. Eu, se soubesse que a série de família ia dar tanto problema, eu pensaria 2 vezes. Brincadeira. Mas é ou não é a líder de cela? Como é que tá aí nas celas? A chapa tá quente, não tá? Eu não paro mais. Aí eu percebi como o diabo vai lá, na raiz, sabe? É família, gente. É família, é impressionante. A gente mexeu e cutucou com vara curta. E deixa eu falar, eu vou voltar na Gênesis. Até agora eu só falei sobre febre. Falei sobre sintoma. Agora eu vou falar sobre causa. Hoje eu quero falar sobre causa. Infelizmente eu tenho pouco tempo. Se eu passar um pouquinho, vocês prometem que vocês vão sair? Eu não vou passar muito. Mas é por causa disso tudo que teve hoje. Mas é porque meu coração está ardendo pelo que eu vou ministrar aqui agora. Porque eu sei que isso aqui é cadeia para muita gente.
A causa de famílias que estão sendo destruídas é porque nós fomos feridos na nossa figura como filho. E perdemos a filiação. E filhos órfãos geram filhos o quê? Órfãos. Então essa patologia, ela se estende de geração em geração. Mas o batismo de Jesus que ele recebeu, dizendo, esse é o meu filho amado, a paternidade foi afirmada, a filiação de Jesus foi reafirmada para ele ter o ministério. Passou dali, o que aconteceu? Ele foi em direção ao deserto. Quando ele chega no deserto, ele é tentado por quem? Pelo diabo. E a primeira boca que ele escuta, a primeira palavra que ele escuta da boca do diabo foi o quê? Se você é filho, transforma a pedra em pão. Por isso, você percebe? O grande cerne da formação da identidade de alguém, nos entendemos como filho. Só filhos saudáveis geram filhos saudáveis. Filhos mutilados na sua função, geram filhos órfãos. E a orfandade destrói famílias, destrói a sociedade, porque a família é a base da sociedade. Você percebe? O diabo foi lá, ele tem sede de roubar a nossa filiação. Mas Jesus foi claro em quem ele escutou. Ele escutou a voz do Pai. Sabe o que Jesus falou? Eu não duvido da minha filiação. Eu sou filho amado e o Pai tem prazer em mim. Hoje você vai estar diante de uma escolha. Que voz você vai escutar? Você vai escutar a voz de Deus, dizendo que você é filho amado, ou você vai escutar a voz do diabo, dizendo que você não é filho coisa nenhuma, olha o que tua história fez contigo, olha o que teu pai fez contigo, olha o que o teu pastor fez contigo. Oh, depende de você. Essa semana eu recebi uma pessoa no gabinete, não parei essa semana, famílias, blá, blá. E ela falou, até me sinto esquisito aqui falando com você, pastor, eu nunca fiz isso, sabe por quê? Sei lá, porque a figura do pastor sempre tive um problema com isso. Eu falei, paternidade. Aí você foi olhar na história, o problema é com a figura da liderança. Por quê? Porque para quem era para amar, usou. Quem era para amar, abusou. E daí a consequência é que nós carregamos isso para os nossos papéis de liderança dentro da sociedade. Como pai, como mãe, como patrão, como... Tudo muda. Tudo tem a ver com a paternidade. Isso aqui, gente, é revelação. Revelação. Preste atenção nisso que eu vou falar. Vou definir o perfil da orfandade. Qual é o perfil da orfandade? E eu vou usar a seguinte ilustração. Imaginem um cachorro de rua que foi muito machucado, que foi desprezado, cachorro de rua. Sei lá, de vez em quando chutam ele de lá, amarram bombinha no rabo dele. Se você vai se aproximar em interação do cachorro de rua, você vai se aproximar dele e faz assim... O cachorro de rua geralmente faz 3 coisas. A primeira coisa, ou ele se apega tanto a você, que se você fizer... Ele vai para tudo quanto é lugar com você. A segunda coisa, ou você faz assim... Dá alguma coisa para ele, e ele bota o rabinho entre as pernas e sai correndo de medo. Ou a terceira coisa, você vai em direção a ele, e ele te ataca. Essa figura, eu quero mostrar para você que são as 3 possibilidades de reação da orfandade. A primeira possibilidade, nós respondemos com carência. Então, nós literalmente queremos ser amados. E para todas as relações a gente faz isso. Nunca é suficiente. Então, o marido não é suficiente para você. Você precisa de mais. Por mais que o cara faça, a esposa faça, não é suficiente. Nós sufocamos. A segunda possibilidade é com medo. Você não confia. A terceira possibilidade é com ataque. Sempre você está pronto para brigar. Você não relaxa em absolutamente nada, sabe? Mas como que isso se estabelece na identidade de um órfão? Isso é importante que eu falar. O órfão é um repetidor do padrão que recebeu da sua figura de autoridade. Repetidor. Ou seja, se bateram nele, ele vai ser um abusador. Se for um procrastinador com ele, se não der atenção, ele vai ser um relaxado para não dar atenção para as pessoas. Ou ele é repetidor da sua figura de autoridade, ou ele será a consequência daquele padrão
errado da sua figura de autoridade. Por exemplo, um pai ausente, se ele é repetidor, pode se manifestar assim a orfandade, ele formará filhos ausentes. Por quê? Repetição de padrão. Pode formar. Ou um pai agressor pode formar filhos com medo de tomar ação na vida, que é o quê? Só a resposta ao padrão errado. Mas o que sempre acontece é que não tem como formar filhos felizes se eles foram mutilados na sua paternidade, a não ser que eles reconquistem a sua filiação. E filhos órfãos repetem esse padrão na família que eles constituem. O resultado é que famílias que não são restauradas em paternidade são doentes e perpetuam uma grande maldição para os seus filhos. Isso aqui, gente, olha só, isso é libertação. A gente está trazendo a consciência para daqui a pouco falar o que fazer com isso. Eu queria acessar o texto agora que eu quero ler. Tem um texto que vai falar sobre o perfil de duas orfandades. É o texto do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11. São dois órfãos, o filho que foi, o filho pródigo, e o órfão, o filho que ficou. E aqui está o perfil os três perfis de órfão, que é carência, ataque ou medo, estão expressos nesses dois filhos. Presta atenção. Versículo 11. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Ele rompe com o pai, ele briga com a sua história. Esse aqui é o perfil do ataque. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Diz o texto que o pai organiza uma festa e fala: vamos celebrar, porque o filho que estava morto voltou à vida. Aí, o segundo perfil de orfandade do irmão mais velho entra em cena. Versículo 25 diz: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas olha o que o filho mais velho falou. Olha a fala de um órfão aqui. Ó. Ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Olha a percepção. Eu sou o quê? É a carência do filho. Eu estou aqui como escravo, você nunca me deu um novilho. Pô. Que é isso? Estou trabalhando para ter esse novilho, não é por você. Você nunca me deu, olha o carente, o medo de perder a filiação. Eu estou trabalhando para receber a herança, receber o anel, receber a filiação, eu tenho medo de perder. Mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, aí ele mata o novilho gordo para ele e está tudo certo. Percebam aqui, tanto o filho mais velho como o filho pródigo representam perfis de orfandade que levam, tanto um quanto o outro, a caminho de morte. O filho pródigo, por exemplo, é o órfão que ataca. E o filho mais velho é o órfão que responde com carência ou responde com medo diante da vida, diante da família que ele gerou, diante da sociedade, das suas relações comerciais. A pior coisa que tem é ser liderado, ser patrão, ser empregado de um patrão que é órfão. É a pior coisa que tem.
Ou ele vai ficar batendo diversas vezes com você, ou ele vai tentar afirmar quem ele é a todo momento. O filho que é filho, sabe o valor dele, ele é filho amado, acabou. Pode chover. Não deu certo a igreja, eu sou filho amado, meu irmão. Eu não estou aqui para mostrar nada para ninguém, eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai. É um exemplo disso. Está entendendo? Sabe, tem sempre aquele negócio assim, a conquista de um resultado forma a identidade. Nós não fazemos para ser, nós somos para fazer. Isso aqui, gente, é muito sério. Quantos órfãos nós temos aqui essa manhã? Pelo amor de Deus, sabe? E quando Deus se aproxima do homem, ele sempre tenta fugir. Qual é a mutilação? E eu vou botar agora algumas mutilações que a orfandade faz na identidade de um órfão. Primeiro, o órfão é motivado na falta de paternidade. Isso aqui atacou tanto o filho mais velho da parábola quanto o filho mais moço da parábola. Quando Deus se aproxima do homem, as nossas experiências passadas, elas vão ditar a nossa resposta, inclusive ao próprio Deus. Lembra que a orfandade nos faz nos distanciar da nossa paternidade terrestre, da forma como nós vamos constituir a nossa família, e inclusive vai mutilar a nossa relação com o Pai que está no céu, pela projeção. A psicologia explica isso. Então, assim, a imagem de Deus vai mudar, e a imagem da gente na criação dos nossos filhos para a família também vai ser totalmente distorcida. Primeira coisa que um órfão faz é, por ter a imagem mutilada da paternidade, a gente foge do próprio Deus. Olha o que acontece em Oséias capítulo 11, versos de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei. Olha o pai falando para o filho aqui. Israel, o órfão, e o pai que está no céu. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ou seja, mais eles fugiam. Quanto mais eu queria, mais eles fugiam. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Ou seja, eles fizeram o oposto. Quanto mais amor Deus dava, mais idólatras eles ficavam. Eles fizeram o oposto. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eles permaneceram no lugar da doença. E aqui olha que legal, olha a figura de linguagem que o próprio Deus Pai usa para os filhos de Israel. Eu os conduzi com laços de bondade humana. Laços de bondade e de amor. Tirei do seu pescoço jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus aqui está chamando Israel de filhos, mas quando ele se aproxima, mais eles se afastam. Quanto mais, sabe por quê? Porque a crueldade, o ódio, a maldade do homem deturpa quem Deus é para o abusado. Então, muitas vezes a gente olha a nossa relação com as nossas estruturas de autoridade que nos formaram, e essa relação foi mutilada, a gente projeta isso em Deus. E quanto mais Deus tenta buscar, mais a gente foge dele. Quanta gente está aqui hoje que tem medo de Deus, medo de igreja, por quê? Porque figura de autoridade sempre abusou. Deixa eu falar algo para você. Deus fala para você hoje: com laços de bondade te amei. Com laços de bondade te amei. Como isso é difícil demais de entrar no nosso coração. E a consequência, por mais que Deus se aproxima, a gente sempre vai fugir. Ou seja, o nosso trauma com a figura de autoridade deturpa a nossa relação com Deus e deturpa a imagem de quem Deus é. E eu estou falando hoje aqui para aquela pessoa que foi espancada pelo seu pai. Aquela pessoa que foi espancada pela sua mãe, por aquela menina ou menino que foi abusado sexualmente por um tio, por um pai, por uma mãe, por uma avó, talvez até por alguma autoridade ou líder espiritual. Eu estou falando isso aqui porque isso acontece, gente. Eu estou falando aqui para aquele filho que tem seus dois pais em casa, mas teve um pai ausente e você nunca recebeu a afirmação, o cuidado que era necessário. Aí você chamava a atenção do teu pai, mas teu pai estava sempre ocupado e nunca podia te dar um parabéns. O que você queria era um parabéns, só isso. E talvez até hoje você está numa confusão da sua identidade. Se você é bom o suficiente para fazer as coisas, você é inseguro e fica tentando se provar para todo mundo.
Eu estou falando aqui hoje, talvez, da filha que nunca recebeu um carinho dos pais. Então o objetivo dela era ser amada. E se o objetivo dela era ser amada, sabe, por causa dessa carência, o que você faz hoje é se vestir de tal forma que você seja desejada. E aí você mendiga um pouco a atenção de todo mundo. Você mendiga a atenção dos homens. Você se deita com o homem para ter um pouquinho de prazer, para que de alguma forma você se sinta um pouquinho desejada, um pouquinho amada. Talvez os homens estejam te colocando de lado e você se deita com mulheres. Para ter um pouquinho de prazer, para ser sentido, não é nem prazer sexual, você não quer o sexo, você quer o abraço. Porque quem deveria te amar não cumpriu esse papel. E você replica a sua orfandade e mutila o seu corpo, mutila a sua vida, mutila a sua possível história. Por isso, estou falando com você hoje, mas hoje Deus te traz à tona uma grande verdade. Eu os conduzi com laços de bondade e de amor, tirei do pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus não é carrasco, Deus ele não está a par da tua dor, Deus não te deixa de lado quando você se aproxima dele. Ele é gentil, ele é paciente, a sua autoridade é feita de laços de bondade e de amor. Ele não é contra você, ele é a favor de você. Sabe, nós temos hoje, gente, olha gente, é impressionante isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui, acho que 90% da gente é afetado com um negócio desse aqui. Não é possível alguém escutar um negócio desse aqui e não revisitar. Nós hoje temos uma geração ferida que está tropeçando no seu passado, e essa geração está encontrando mágoas, está repetindo esse ciclo tóxico para a próxima geração. Ou seja, famílias disfuncionais formam filhos órfãos, filhos órfãos geram famílias disfuncionais, e assim a gente vai perdendo a identidade, a gente vai se machucando, a gente não consegue ir à frente porque tem medo, a gente bate em todo mundo porque é a única forma que a gente pensa que a gente pode defender, e assim nós ficamos ilhados. E a comunidade, que é o senso de quem é Deus, Deus é 3, não é 1, a comunidade onde há cura é jogada no lixo, e a gente é órfão, órfão e órfão. Por mais que a gente tenha, por mais que a gente faça, por mais que a gente seja, nada é suficiente. Por quê? Porque você não é filho, você é órfão. Aonde vem a segunda mutilação da orfandade? O órfão é mutilado na falta de fidelidade. Esse aqui é o reflexo. Esse aqui é o reflexo do filho mais jovem. O filho mais jovem. Porque ele nem é infiel ao seu passado. Porque quem deveria ter sido fiel não foi. Quem deveria ter amado não foi. Então, por que o órfão seria fiel e voltaria a confiar nas pessoas? Não. E por isso, é normal. Por que eu traio minha esposa? Por quê? Porque eu fui traído pelo meu pai, pô. Fui traído pela minha figura de autoridade. Foi isso que ele me ensinou. Por que eu não confio no meu marido? Ou na minha esposa? É porque sempre a figura de afeto de autoridade me traiu. Então, por que eu acreditaria que seria diferente? E por causa disso, porque somos infiéis, não conseguimos amar. Sabe por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Sem medo não existe amor. Não existe raiz na família. Porque eu não acredito na fidelidade. A pergunta que eu te faço é: você desconfia do caráter de Deus? Porque a orfandade faz isso com a gente. Não, ele vai me tem uma hora que Deus vai me pedir algo, ele é um carrasco. Ei, já era, vai vir um raio sobre mim. Deus é amor. Não é isso que você está pensando. Você desconfia do seu cônjuge? Você desconfia dos seus filhos? Será que essa desconfiança não é um reflexo de um abandono na sua infância? De uma frustração com seu pai que está sendo projetado no seu casamento? Não existe casamento sem lançar fora o medo.
e sem refazer essa orfandade que tem refletido na sua falta de confiança. Sem confiança não existe amor. E o Senhor fala para você hoje, essa manhã, quebre esse ciclo de fidelidade mutilada. Diga, eu sou filho amado de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Terceira personalidade de um órfão que teve a sua personalidade mutilada. Ele é mutilado na sua atenção paterna, que foi o que aconteceu com o filho mais velho. Porra, meu pai dá uma festa pro meu irmão e para mim nunca me deu nada. Não me dê atenção. Nunca é suficiente atenção. Nunca é suficiente atenção. Deixa eu falar para você, eu preciso dizer isso. Apesar de você saber, Deus é um pai que sempre está presente. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Ah, mas meu pai nunca teve tempo para mim. Ah, mas eu tinha que fazer tudo sozinho. Me enfiavam no quarto, eles tinham que trabalhar. Ah, acontecia algo, eles nunca estavam lá. Na minha aula de balé ele não estava lá. Quando eu fiz a apresentação de piano ele não estava lá. O Senhor fala para você hoje, eu estive lá. Eu sou teu pai. Eu estarei contigo todos os dias. Ah, eu estarei contigo. Isso reflete, sabe como? Será que meu marido vai me deixar? Nunca parece que a família é para sempre, sabe? Sempre tem aquele negócio assim, caramba, eu vou perder, uma hora vai perder. Deixa eu falar, isso é reflexo da sua figura de autoridade que mal formou você, mas essa sua inconstância, essa sua insegurança só vai fazer com que o verdadeiro amor não possa brotar. Não, Deus está hoje te falando, eu sei que te ignoraram, mas eu sempre estive com você. Eu sempre quis te dar atenção. E eu estarei sempre com você. Agora, como ser curado? Como ser curado dessa orfandade que as nossas figuras de autoridade nos causaram? A primeira coisa, reconheça os reais motivos da desconexão com seus pais. Reconheça os reais motivos, o ponto certo aonde a gente se desconectou. Porque teve um momento, aquele filho pródigo um dia falou assim, eu vou me embora. Me dá o que você quer, me dá o que é a minha parte, eu vou me embora. Ele entendeu que era aquele motivo. Sabe, você precisa agora checar o seu coração, de quando houve essa desconexão em você. Sabe, de quando o seu coração foi mutilado pela influência dos seus pais, que foram as figuras, ou pela sua figura de autoridade. Talvez você tinha sido abusado, você foi abusado logo cedo. E porque você foi abusado cedo, geralmente as crianças abusadas absorvem o sentido de que confiar em pessoas e nas pessoas próximas é perigoso demais. E por causa disso você tem medo de qualquer relação. Talvez você tenha enterrado o seu pai, um pai ou uma mãe, e essa ruptura gerou insegurança ou falta de intimidade, porque você tem medo de ser abandonado. Reconheça, vá nesse lugar. Quais são os motivos? É um luto. Quais são os motivos? É uma traição. Quais são os motivos? É um abuso. Quais são os motivos? Sabe, talvez algo, vamos dizer assim, congênito, que possa ter vindo antes. Um trauma que seus pais tiveram enquanto você estava sendo gerado. É possível. Quais são os motivos? O início da sua cura começa a reconhecer os motivos do rompimento com a sua figura de autoridade. Depois que a gente vai nesse lugar de ruptura, reconhece os motivos, a gente precisa fazer a segunda coisa. A gente precisa reagir contra as disfunções emocionais adquiridas. Aquele filho pródigo disse, eu vou embora. E foi e agiu de forma dissoluta. Ele gastou com mulheres, ele fez um monte de coisa, sabe? Esse homem, uma hora, ele começou a adquirir patologia, porque estava longe da presença do seu pai. E assim acontece com a gente.
que muitas vezes dentro de casa estamos longe dos pais. Já rompemos por causa de uma patologia anterior, um problema de autoridade, sabe? E filhos começam a perceber que esse distanciamento, esse medo, essa religiosidade, esse esfriamento espiritual começa a acontecer. Quais são eles? Talvez, por exemplo, a disfunção emocional que você adquiriu por exemplo, uma disfunção sexual. A sua carência, a sua necessidade absurda de um prazer hedônico. Talvez no seu caso foi uma doença emocional. Talvez uma rejeição. Por mais que você esteja cercado de gente que te ama, você nunca se sente amado. Talvez uma autoestima baixa. Talvez um comportamento agressivo. Por mais que te deem amor, como aquele cachorrinho, você sempre ataca com uma mordida. Talvez o medo. Talvez uma religiosidade. O filho mais velho. Uma religiosidade. Uma compulsão. Mas, gente, deixa eu falar para você. Uma pessoa curada é uma pessoa que resolveu ser responsável pela sua história. Não importa o que a história fez. O que importa é o que você faz com o que a história fez de você. Gente, olha só. Todos nós temos disfunções. Todos nós temos um passado que a gente precisa visitar. Mas a escuridão não pode nos definir. Tem muita gente aqui essa manhã que está sendo definida pela escuridão. Tem uma hora que você precisa acertar as contas com a sua figura de liderança, com a sua paternidade, com a sua patologia, para voltar a ter uma herança do Pai. Anel no dedo, sandália, roupa nova. Tem uma hora que você precisa romper e voltar a ter herança e reconstruir a sua família. Em terceiro lugar, eu já estou terminando, gente, me perdoem. Em terceiro lugar, decida acertar suas pendências para resolver os conflitos com seus pais ou com sua figura de autoridade. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele estava lá vivendo de forma absoluta, até que chegou um momento, ele disse, caindo em si, ele disse, eu vou voltar para casa. Nós precisamos dizer um momento da nossa vida, eu não quero mais continuar preso, eu não quero mais permitir que o ressentimento aflore no meu coração. Há pessoas aqui hoje que precisam admitir, eu tenho muito rancor com os meus pais. Há pessoas aqui hoje que precisam admitir, eu preciso refazer a história com a minha mãe, eu preciso refazer a história com o meu pastor, eu preciso refazer a história com o meu irmão, com o meu padrasto. Eu falo algo para você hoje, preste atenção nisso. Vá atrás de quem te machucou. Amar é mandamento, não é sentimento. Vou repetir, um pouquinho mais baixo só, por favor. Amar não é mandamento. Amar não é sentimento. Amar é mandamento. Amemos uns aos outros, assim como Cristo amou. Sabe por quê? Se fosse sentimento, nós já teríamos nos matado. Se amar é mandamento, eu ajo em obediência para depois ressignificar a sensação e não o contrário. Gente, olha para mim isso aqui. Tem tanta gente esperando sentir. Não espera sentir, você está se mutilando. Obedeça, vá atrás de quem te machucou e espera que a partir daí a história vai reconstruir um novo começo. E tem limites. Alguns vão ter um limite, outros vão conseguir coisas melhores. Mas amar é mandamento, amar não é sentimento. Vá atrás, você precisa liberar perdão para o seu pai, você precisa liberar perdão para sua mãe, você precisa liberar perdão para o seu patrão, você precisa liberar perdão para sua irmã. A sua pergunta hoje precisa ser, por que eu não consigo conduzir minha família em vitória? Por quê? Eu vou falar para você, pode ser que a causa seja uma desconexão com uma figura de autoridade que não te formou de forma adequada. Se você quiser ler um livro sobre isso, e eu acho que essa é a gênese de muitos divórcios, de muita gente que não consegue viver tudo que Deus tem para ele, se chama paternidade mal definida. Existe um livro do Fabiano Ribeiro, que é pastor da Igreja Batista de São José dos Campos, chamado Paternidade Bem Resolvida. Paternidade Bem Resolvida.
Eu queria muito que você comprasse esse livro, se fosse o caso. Ele conta uma história lá, de uma líder lá da PIB de São José dos Campos. O nome dela é Vanessa. E a história dela é uma história horrível. Ela, quando jovenzinha, 15 anos de idade, ela estava em casa, o pai brigou com a mãe, sacou uma arma e deu um tiro na cabeça da mãe. A mãe morreu nos braços dela. Imagina, o pai, gente, o pai, algoz. O que ela fez? Ela saiu dali e começou a viver de casa em casa, de abrigo em abrigo, até que um dia ela foi ministrada sobre paternidade. Vocês percebem que paternidade não é perdão aos outros, ressignificação da história por causa dos outros. Os outros vai ser legal, mas é para que você possa não continuar essa síndrome patológica na tua vida, na tua família. Essa é a causa. Essa não é a febre, essa é a causa. A febre é o que você está fazendo hoje na tua casa. Essa é a causa. Está sendo claro hoje aqui, Deus está falando para você claramente. Diga sim, revisite, vai doer, não é fácil. Mas se você passar panos quentes nisso, você vai continuar mendigando até que teu casamento acabe. Até que você, filho, que não resolveu isso, você ainda é filho, você vai construir uma família. E se você não entender que você é filho amado, reestabelecer a sua filiação, você vai repetir os mesmos padrões e vai machucar pessoas. Aquela menina passou de casa em casa. Um dia ela foi ministrada sobre paternidade. Ela falou: preciso ir atrás do meu pai, por decisão e obediência. Aí ela chegou, ela foi, procurou e encontrou o pai dela. A primeira coisa que ela falou, não sentia nada, ela precisava ser curada. Ela falou: você é meu pai. Imagina para alguém que matou a mãe falar: você é meu pai e eu te perdoo. Não foi fácil e não ficou depois tudo uma mil maravilhas. Eu já vou falar o próximo ponto. Mas o resultado disso aqui é que ela foi restaurada. E hoje ela tem uma família. Ela é mãe da Rebeca hoje e consegue ver seu Deus e sua família como gente que é alvo do seu amor. Sabe, você precisa buscar resolver a sua situação com a sua figura de autoridade para quebrar esse ciclo de morte em você e na sua família. Mas te falo algo, no seu tempo. Não estou dizendo que você precisa mutilar a sua identidade, a sua dor, tudo tem um tempo, mas não coloque para debaixo do tapete. Outra coisa importante, celebre as pequenas conquistas. Se você conseguiu mandar um WhatsApp, celebre. Bom dia. Pô, tu nunca tinha mandado. Tu tem raiva. Bom dia. Sabe? Um dia você não sente, mas vai lá e dá um abraço. E vai embora, não precisa falar. Celebre as pequenas conquistas. E aos poucos mesmo, acontece aos poucos, mas você vai celebrar cada avanço. E isso é cura para você. Cura. Como ser curado do espírito de orfandade? Eu estou terminando. Em último lugar, receba o amor do Pai. Difícil pra caramba, porque a gente não se entende. Quando a gente é mutilado, a gente responde com mutilação, a gente está dizendo que a vida é meritocrática. Ou seja, eu recebo algo, eu dou algo. Eu não posso quebrar esse ciclo. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu recebo amor, eu dou amor. Se eu recebo ódio, eu dou ódio. Você está falando que a vida segue um padrão de mérito. Não existe um padrão que é quebrado pela graça. Então receber o amor de alguém, seja de Deus ou de outras pessoas, para você é uma ofensa, sabe por quê? Porque você vem num ciclo de ódio, então ódio não combina com amor. Então é muito fácil eu falar, receba o amor do Pai, difícil a gente aceitar, um órfão aceitar isso. Receba o amor do Pai, olha o que diz Lucas 15, 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, nem escutou: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel, ele é autoridade, ele é filho no seu dedo, coloque uma roupa nova, reestabeleça a história em santidade, e coloque uma sandália nos seus pés, eu ainda tenho sonhos com ele, ele vai caminhar em outros lugares, pois esse meu filho que estava morto, ele voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Sabe, não é por merecimento, meu querido,
receber o amor de Deus e das pessoas, e ser agente do amor, mesmo que isso não tenha sido a lógica pela sua figura que formou. Isso é entender a graça de Deus. Não se boicote mais, receba o amor de Deus. Ele te ama, e te ama muito, e ponto final. Vamos festejar. Pai, mas peraí, eu não vou ter que pagar nada. Não, vamos festejar porque o filho que estava morto agora vive. Vamos festejar. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Na festa do reino de Deus tem lugar na mesa para você também. Tem lugar na mesa. Você tem o sobrenome de Deus. Se você não foi amado no seu sobrenome, se suas descendências te falam mal, você hoje recebe uma nova genética, uma nova descendência. Você é filho amado de Deus, nação eleita, sacerdócio santo, escolhido para as boas obras do Pai. Ele vai te dar todo afeto. Você não precisa mais ter a afirmação das pessoas. Você não precisa lutar mais com todo mundo e com todos. Ele é seu amigo. Você não precisa mais andar na solidão. Você tem um lugar na mesa para sentar. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos festejar e comemorar, porque o meu filho que estava morto reviveu. Dê um basta nessa mentalidade de escassez. Chega de afronta e bater em quem você ama. O filho mais velho, olha o que diz o texto bíblico. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, você mata o novilho gordo para ele. Mas disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Você não precisa mais brigar. A sua atitude não precisa ser de confronto com quem a gente está celebrando, sabe? Mas nós tínhamos que comemorar e alegarmos porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Entenda algo, filho: tudo que o pai tem também é seu. Chega de machucar pessoas, chega de se boicotar, chega de bater em quem você ama. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa casa como filhos amados e construirmos uma nova geração de filhos com uma paternidade curada. Eu preciso terminar com isso aqui. Isso é Deus falando para você hoje. Deixa essas palavras de cura entrar no seu coração. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiros. Não deixe seu passado definir quem você vai ser, não. Se reconcilie com quem te machucou e estanque esse processo de chacina familiar. Você é filho, você é amado. Receba a graça do Pai que te ama tanto. Como eu queria ter tempo agora de chamar quem está ferido em paternidade à frente e ministrar individualmente, eu não tenho esse tempo. Mas eu queria pedir uma coisa para você. Primeira coisa que eu queria pedir para você: que você saia daqui e converse isso em família. Primeira coisa. Porque senão fica, sabe, um fica com medo do outro. Assuma: eu sou um órfão, nisso. Me machuca, você me perdoa? Nisso. Eu quero mudar. Isso reflete no meu casamento assim. A segunda coisa que eu queria pedir para você: que se tem alguém que precisa ouvir essa palavra, hoje à noite eu vou estar pregando essa palavra.
E eu tenho certeza, gente, isso é um problema. Tem uma musiquinha tocando aqui, é porque já acabou o nosso tempo. E já tá, o cinema é automático, eles não sabem disso. Só foca em mim, eu tô terminando. Tem uma coisa importante, pode continuar, que daí ajuda. Uma coisa importante para você. Leve alguém hoje à noite para escutar isso. E em terceiro lugar, se você quer começar uma vida nova com Jesus agora, você entendeu que você talvez precisa do Pai. Queria que você fechasse sua cabeça, fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, muda minha história. Entra no meu coração. A partir de hoje eu sou filho. Me recebe. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto agora. Se você orou comigo, Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém que orou? Deus te abençoe, minha querida. Eu tô vendo, Deus te abençoe, eu tô vendo você. Mais alguém aqui orou comigo? Nós já estamos terminando. Você que está afastado do Evangelho e hoje o Senhor te chama para voltar, levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje, voltando para os caminhos do Senhor? Mais alguém? Todos que levantaram as suas mãos, levantem mais uma vez. Só isso, levantem mais uma vez. Isso, nossa, bem alto aqui, ó. Me ajudem, líderes de célula, me ajudem, por favor. Me ajudem, vão lá. Isso, a gente precisa dar um abraço em vocês. Precisa dar um abraço. Eu peço perdão pelo horário, gente. Hoje foi extremamente importante a gente ficar. Eu te peço agora eu peço para que todos fiquem de pé nesse momento. E nós vamos orar terminando. Senhor Jesus, eu entrego esse povo nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, restaura-nos, Senhor, como servos teus. Eu te peço, Senhor Jesus, refaça, Senhor, a nossa história. Eu te peço, Senhor, que esse povo se sinta amado por Ti. Eu te peço, Senhor, por filhos aqui que precisam de Ti, filhos que precisam ser transformados por Ti. Restaura-nos, Senhor, refaz a nossa filiação e que nós entendamos que somos filhos amados Teus. Vem no nosso coração, refaz a nossa história, refaz a nossa família. Essa é a minha oração e eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Um beijo, desculpem o horário. Vamos cantar. Declarem.